Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao perfil do Centro Espírita Nosso Lar, de Teresina, no Piauí. Meu nome é Davi Menezes e vamos hoje conversar sobre o tema Jesus é o caminho de libertação. A proposta aqui, feita pelo Centro Espírita, é de uma breve conversa de cerca de 30 minutos sobre esse tema. Agradeço ao convite mais uma vez, a presença de todos, e vamos iniciar aqui o nosso encontro com a leitura de uma pequena mensagem e uma prece para harmonizar nossos pensamentos. Peguei essa mensagem aqui do livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, a mensagem 139, que diz assim: Religião pura. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Passagem de Tiago, capítulo 1, versículo 27. Diz assim, o comentário de Emmanuel: religião, diante das criaturas humanas, pode envolver atitudes diversas. Polemicar em torno dos atributos de Deus, aditar interpretações individuais às revelações sublimes, centralizar a mente na exegese, consumir a existência em casuísmo, reexaminar princípios veneráveis em horas certas, atender a ritualismo, enriquecer a simbologia, adotar posturas convencionais, cultivar penitências vazias, levantar monumentos de pedra. Ninguém nega que essas manifestações deixem de ser atestados de religião e religiosidade entre nós outros, as criaturas encarnadas e desencarnadas na Terra. E ninguém recusa o valor relativo que apresentem para determinar as pessoas em certos estágios da evolução. Entretanto, o Evangelho nos ensina que a religião pura diante de Deus é outra coisa. Tiago traça a definição correta, afirmando: a religião pura e inacabada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Em suma, a religião irrepreensível da alma perante a divina providência, segundo nulo confirma a doutrina espírita em seus postulados, repousa acima de tudo no serviço ao próximo e no caráter ilibado, ou melhor, na caridade incessante e na tranquilidade da consciência. Portanto, essa mensagem de Emmanuel ela nos adverte que a principal prática religiosa é, sem dúvida alguma, o pensamento em Deus e a caridade incessante através também da manutenção da consciência tranquila do dever retamente cumprido. Desse modo, vamos fazer essa prece inicial. Senhor Deus, nós te pedimos que nos abençoe nesse dia de hoje, que ilumine a nossa família, o nosso lar, que nos fortaleça, Senhor, na prática do bem e que saibamos vivenciar plenamente a verdadeira religiosidade, que consiste na prática do amor a todos com quem cruzarmos o caminho e na consciência tranquila do dever retamente cumprido. Te pedimos, Senhor, que as luzes desse momento de estudo e de reflexão nos ajudem a seguir pelo caminho do bem, o caminho de Jesus, que nos fortalece sempre. Que a tua paz e o teu amor fiquem conosco hoje e sempre. Assim seja. Então, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Eu agradeço aqui as mensagens que estão mandando de fraternidade aí nos comentários. E quero avisar aqueles que não nos seguem ainda, que podem nos seguir no nosso perfil no Instagram, o @semeador espírita, e também no canal Davi Menezes ou Semeador Espírita no YouTube, tá bom? Fica aí o convite para que possam nos seguir lá e ajudar a divulgar o nosso conteúdo também. Bem, a proposta de hoje é conversar sobre o tema Jesus, caminho de libertação, né? Então, como o tempo é curto, eu escolhi 3 aspectos dessa obra aqui, Boa Nova, de Chico Xavier. Essa minha edição é um pouco mais antiga. Se vocês forem procurar para comprar esse livro hoje, certamente irão encontrar com uma capa diferente. Mas se for o livro Boa Nova, do Chico Xavier, pela editora FEB, do Espírito Humberto de Campos, o conteúdo é o mesmo, não importa a capa que apresente. Sem dúvida alguma, esse livro é o livro mais
tocante que eu acho de todos no Humberto de Campos, tanto que é o que eu mais li, eu acho ao que eu mais me refiro. E para o dia de hoje eu escolhi aqui comentar 3 pequenos trechos do livro, desse livro, que são os capítulos 8, capítulo 20 e capítulo 26. Porque aqui nós iremos vivenciar a experiência de Bartolomeu, Madalena e Pedro na vivência com Jesus, de como esse encontro com Jesus pôde ajudá-los a perceber qual o verdadeiro caminho a ser seguido em suas vidas, de como esse caminho apresentado por Jesus serve para retificar as nossas escolhas, a nossa postura diante da vida, a nossa forma de lidar com as situações que surjam. Então, no capítulo aqui, 8º, narra o Espírito Humberto de Campos o encontro de Bartolomeu com Jesus, né? E Bartolomeu era um discípulo muito dedicado, mas que ao mesmo tempo ele sentia assim, um desânimo muito grande em sua alma. Era assim meio depressivo e não sabia muito bem explicar por que as pessoas. Mesmo após iniciar a seguir Jesus, sentindo-se assim embevecido pela sua mensagem, pelo seu exemplo, quando estava longe do mestre, ele sentia uma fraqueza espiritual, um certo desânimo. E então foi diante desse contexto que Jesus abordou Bartolomeu dizendo o seguinte: foi talvez por isso que uma noite, enquanto Simão Pedro e sua família se entregavam a inadiáveis afazeres domésticos, Jesus aproveitou alguns instantes para falar mais demoradamente com Bartolomeu. Após uma interrogativa afetuosa e fraternal, Bartolomeu deixou falar seu espírito sensível e passou então a expor a Jesus aquela situação que afligiu seu coração, dizendo: Mestre, eu não saberia nunca explicar-vos o porquê de minhas tristezas amargurosas. Só sei dizer que o vosso evangelho me enche de esperanças para o reino de luz, que nos espera os corações além nas alturas. Quando esclarecestes que o vosso reino não é deste mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra. Pois aqui o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte é a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. Então Bartolomeu externa aqui essa sensação que toma conta de muitos de nós diariamente. A sensação de parece que as coisas dão certo para aqueles que fazem o que é errado, que muitas pessoas, às vezes até na esfera política, na esfera do poder, usa esse poder que lhes é concedido temporariamente para apenas em favor próprio, dos seus familiares, esquecendo do seu dever. E parece que não percebemos assim imediatamente nenhum tipo de dificuldade muito grande para essas pessoas. Nós chegamos às vezes até a desanimar, porque parece que até mesmo a justiça humana deixa que muitas dessas pessoas escapem das das consequências previstas pela lei. E isso vai nos dando assim, uma tristeza, um desânimo, muitas vezes, uma desesperança. E é nesse sentido que Bartolomeu fala com Jesus, que quando nós estamos próximos a ele, e nós hoje em dia, quando estamos próximos de Jesus através da leitura edificante, das mensagens, nós sentimos esse ânimo, essa alegria. Mas quando voltamos para o nosso dia a dia e vemos a sucessão desses atos a que me referi, bate aquela tristeza, aquele desânimo. Mas Jesus então esclarece a Bartolomeu com essa lição que serve para todos nós também, dizendo o seguinte: Jesus fitou-o brandamente e lhe falou com serenidade. A nossa doutrina, entretanto, Bartolomeu, é a do Evangelho, ou da Boa Nova. E já viste uma boa notícia não produzir alegria? Fazes bem conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos. Mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Se já tive a ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é deste mundo, isso não quer dizer que eu desdenhe o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que morejam na terra. Achas então que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza confortadora? O Evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas antes de frutificar
para o espírito dos povos. Então, meus amigos, se nós acreditamos na mensagem de Jesus, se nós acreditamos nesse esclarecimento que o Espiritismo nos traz, não podemos deixar-nos desanimar com esses aparentes reveses. Porque nós sabemos que, no final das contas, tudo está previsto para ser esclarecido e purificado no momento oportuno. Que aqueles que perderem a chance que surge diante de si para demonstrarem esse progresso e para colaborarem nesse progresso, certamente colherão frutos bastante amargos no futuro. Então é preciso mantermos esse equilíbrio, essa serenidade, de fazermos a nossa parte no conserto do mundo, confiante sempre de que o momento de desabrochar a flor só pertence a Deus. Cabe a cada um de nós realizar o plantio, mas a semeadura só surgirá no momento em que Deus entender necessário e adequado. E o mestre continuou esclarecendo a Bartolomeu, dizendo: a vida terrestre é uma estrada pedregosa que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha, a luta comum é a caminhada de cada dia. Os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas de serenidade são os pontos de repouso. Mas ouve-me bem, na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite de nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas. Ou seja, Deus permite que nós tenhamos um momento de descanso, um momento de lazer, um momento de refazimento, mas que este momento não se estenda indefinidamente, que ele não sirva para incentivar em cada um de nós a preguiça, a comodidade, e que sim seja apenas um pouso momentâneo para revigorarmos nossas energias e seguirmos adiante, levando a mensagem de Jesus, principalmente através do exemplo de transformação das nossas vidas. E Jesus disse ainda: em geral, os homens abusam desse ensejo precioso para anteporem a sua vontade imperfeita aos desígnios superiores, perturbando a própria marcha. Daí resultam as mais ásperas jornadas obrigatórias para a retificação das faltas cometidas, e muitas vezes infrutíferos labores. Então Jesus fala, que quando a gente escolhe o caminho ruim, quando nós optamos por dedicar o tempo da nossa vida a atividades infrutíferas, nós iremos depois colher certamente dificuldades necessárias para a nossa evolução espiritual. O capítulo é bem mais extenso, mas como falei, o tempo é exíguo e recomendo que vocês leiam esse capítulo. Na verdade, todo o livro, Boa Nova, que especialmente nesse período de Natal, que estamos aí cada vez mais pensando em Jesus. Esse livro Boa Nova traz de volta para cada um de nós essa proximidade com Jesus, essa presença constante dos seus ensinamentos em nossas vidas, como forma de transformar a nossa conduta. E Bartolomeu, diante desse contato com Jesus, ele recobrou o ânimo, pôde voltar para a sua vida com mais equilíbrio, com mais serenidade, para lidar com as dificuldades do comércio, com as dificuldades com os familiares. Ele que se exaltava muito, que ficava muito perturbado com as cobranças dos seus familiares pelo fato de, às vezes, não estar dedicando um determinado tempo ao trabalho para poder seguir Jesus, para poder levar a sua mensagem confortadora e ajudar as pessoas necessitadas naquele tempo. E a partir daí, Bartolomeu ficou mais fortalecido e então libertou-se desse desânimo. Por isso aqui, Jesus é sim o caminho da libertação do desânimo também. Mas vamos mostrar outro aspecto da libertação que esse caminho de Jesus nos proporciona. A libertação do erro, Vamos ver aqui como foi com Maria Madalena, que todos nós sabemos que Madalena, no início da sua vida, cometeu muitos equívocos, entregando-se a uma vida de dissipação, a uma vida de... Olha aqui o Igor Martins comentando, que esse livro é muito bom, teve o prazer e a honra de ler. Realmente é um livro maravilhoso. E Madalena, então, diante daquela sensação que tinha
de buscar o amor cada vez mais, porém de uma maneira equivocada, ela via o amor como sendo apenas reflexo da relação carnal, dessa paixão momentânea. E sentia, contudo, que apesar de todas as experiências a que se entregou ao longo de sua vida, ela não conseguia preencher totalmente esse vazio no seu coração. E só quando teve contato com Jesus foi que ela entendeu realmente que ali era a fonte do amor que não tinha fim. O amor de Jesus, o amor espiritual. E aqui fala Humberto de Campos, né, que o espírito dela tinha fome de amor. E depois que ouvira a palavra de Jesus, observou que as facilidades da vida lhe traziam agora um tédio moral ao espírito sensível. As músicas voluptuosas não encontravam eco em seu íntimo, os enfeites romanos de sua habitação se tornaram áridos e tristes. E foi no encontro com Jesus que ela falou uma vez: Senhor, ouvi vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Sou uma filha do pecado, todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. E Madalena, então, continuava entregando a Jesus ali plenamente a sua alma. Ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas. Mas será que Deus me aceitaria? Olha só que pergunta que muitas vezes vários de nós faz no dia a dia. Diante dos nossos erros, das nossas falhas, quando tentamos reiniciar a jornada, ficamos a nos perguntar: será se Deus vai entender essa nossa limitação, vai perdoar nossos erros, vai nos dar novas oportunidades? Será se Deus nos aceita realmente de volta para seus braços de luz e de amor? E Jesus então responde essa pergunta de Madalena da seguinte forma: o profeta Nazareno fitou-a enternecido, sondando as profundezas de seu pensamento, e respondeu bondoso: Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino, e Deus te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde então o amor de nosso Pai? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças em Deus. Sobre todas as falências e desventuranças próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes hoje esse novo sol iluminar-te o destino. Caminhe agora sob a sua luz, porque o amor cobre a multidão dos pecados. Então Jesus traz essa mensagem confortadora, essa mensagem de luz e de esperança para Madalena, mas sem deixar de cobrar dela uma postura ativa, uma postura de buscar sua transformação interior. Jesus não vem apenas passar a mão na cabeça de Madalena, mas dizer que Deus acolhe sim de volta aqueles que realmente se arrependem, mas que é necessário que nós façamos nossa parte. E depois desse encontro com Jesus e a convivência que teve com ele, quando Jesus retornou para o mundo espiritual após a sua crucificação e após o período em que permaneceu conosco aqui novamente, Madalena passou a entregar-se cada vez mais às obras de caridade, às obras assistenciais, e chegou até mesmo a viver com os leprosos, lá no Vale dos Leprosos, dedicando a sua vida inteira a eles no final, ali após esse momento com Jesus. E depois de muito tempo se dedicando à prática da caridade, da prática assistencial entre os leprosos, chegou um momento em que Madalena desenvolveu também essa doença. E cada vez mais essa doença foi tomando conta do seu corpo, até que naturalmente chegou a desencarnar
por conta disso. E no finalzinho do capítulo, Humberto de Campos narra assim, quase que de maneira poética, dizendo: em dado instante, observou-se que seu peito não mais arfava. Madalena, no entanto, experimentava consoladora sensação de alívio. Sentia-se sob as árvores de Cafarnaum e esperava o Messias. As aves cantavam nos ramos próximos e as ondas sussurrantes vinham beijar-lhe os pés. Foi quando viu Jesus aproximar-se, mais belo que nunca. Seu olhar tinha um reflexo do céu e o semblante trazia um júbilo indefinível. O mestre estendeu-lhe as mãos e ela se prosternou, exclamando como antigamente: Senhor! Jesus recolheu-a brandamente nos braços e murmurou: Maria, já passaste a porta estreita, amaste muito, vem, eu te espero aqui. Então, meus amigos, é preciso que nós façamos esse esforço de superação, esse esforço de reinício na nossa jornada espiritual, para que juntos alcancemos essa nossa purificação, através da prática do amor, da caridade, da dedicação ao próximo, porque é algo que exige muita renúncia, mas que no final será recompensada com esse encontro com o nosso Mestre Jesus. E finalmente, o terceiro aspecto que eu quero destacar de Jesus como caminho da libertação é como libertação da ilusão que nós alimentamos em relação à nossa própria evolução espiritual. Muitos de nós nos achamos mais fortes do que realmente somos. Achamos que porque apenas iniciamos a realizar algo pelo próximo, ou a pensar em Jesus, a ler sua mensagem, a dedicarmos um tempo no nosso dia às reflexões espirituais, então já nos achamos aptos a conseguir todas as benesses do mundo espiritual, a nos vermos reconhecidos como um verdadeiro discípulo de Jesus. E nesse capítulo 26, ao falar sobre Pedro, Humberto de Campos traz à tona o momento mais aflitivo, mais marcante da existência de Pedro. Aquele momento em que Jesus informou a ele que ele iria negá-lo por 3 vezes. E aí, naquele momento em que Jesus estava lavando os pés dos discípulos, Simão Pedro, não quis aceitar. E Jesus disse: Simão, não queiras ser melhor que os teus irmãos de apostolado em nenhuma circunstância da vida. Ou seja, saiba aceitar o tratamento igual que é dado para todos. Você não é melhor do que ninguém. E aí então, Jesus disse que... Só um momentinho. Jesus então avisa, que vai ter que partir para um outro local, onde não poderá ser acompanhado por ninguém. E Pedro perguntou: afinal, Senhor, para onde ides? O mestre lhe lançou um olhar sereno e disse: ainda não te encontras preparado para seguir-me. O testemunho é de sacrifício e de extrema abnegação, e somente mais tarde entrarás na posse da fortaleza indispensável. Ou seja, Pedro queria seguir Jesus naquele momento excruciante, mas Jesus sabia que ele não estava preparado ainda. Só posteriormente encontraria essa força necessária. E Simão ficou triste com isso. Como que ele, que estava acompanhando o mestre há tanto tempo, compartilhando com ele o seu dia a dia, não estaria apto a finalizar essa jornada? E perguntou: não posso seguir-vos? Acaso, mestre, podereis duvidar de minha coragem? Então não sou um homem? Por vós daria minha própria vida. E Jesus falou: Pedro, a tua inquietação se faz credora de novos ensinamentos. A experiência te ensinará melhores conclusões, porque em verdade te afirmo que esta noite o galo não cantará sem que tenhas me negado por 3 vezes. Julgai-me então um espírito mau e endurecido a esse ponto? Perguntou Pedro. E o mestre, com doçura, disse: não, Pedro, não te suponho ingrato ou indiferente aos meus ensinos, mas vais aprender ainda hoje que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Porque Jesus sabia que Pedro era sim um espírito forte, um espírito dedicado a segui-lo,
mas era muito exigente com os outros. Muitas vezes achava que as pessoas não seguiam Jesus por serem fracos, por serem perversos. Mas Jesus disse que, na verdade, essas pessoas eram muito mais frágeis do que perversas. Muitas vezes nós erramos mais por fraqueza de caráter, por fraqueza de determinação, por fraqueza de propósito, do que realmente de perversidade. E aí sucedeu tudo aquilo que nós acontecemos, né? Os 3 episódios em que Pedro foi abordado e que por 3 vezes negou Jesus. E aí finaliza Humberto de Campos dizendo, após a terceira negativa de Pedro, Humberto de Campos narra: presa de indizível remorso, o apóstolo retirou-se, envergonhado de si mesmo. Dando alguns passos, alcançou os muros exteriores da cidade, onde se deteve a chorar amargamente. Ele, que fora sempre homem ríspido e resoluto, que condenara invariavelmente os transviados da verdade e do bem, que nunca conseguira perdoar as mulheres mais infelizes, ali se encontrava abatido como uma criança, em face de sua própria falta. Começava a entender a razão de certas experiências dolorosas de seus irmãos em humanidade. E aqui a Marta Cristina comenta aqui na nossa live, né? Essa passagem deixa um grande aprendizado. É verdade. Pedro precisou sentir na pele que ele também tinha alguma fraqueza. Começava a entender a razão de certas experiências dolorosas de seus irmãos em humanidade. Em seu espírito, como que desabrochava uma fonte de novas considerações pelos infortunados da vida. Desejava ansiosamente ajoelhar-se ante o Messias e suplicar-lhe o perdão para sua queda dolorosa. Através do véu de lágrimas que lhe obscurecia os olhos, Simão Pedro experimentou uma visão consoladora e generosa. Figurou-se-lhe que o Mestre vinha vê-lo em espírito, na solidão da noite, trazendo nos lábios aquele mesmo sorriso sereno de todos os dias. Ante a emoção confortadora e divina, Pedro ajoelhou-se e murmurou: Senhor, perdoai-me. Mas nesse instante nada mais viu, na confusão de seus angustiados pensamentos. Luar alvíssimo enfeitava de luz as vielas desoladoras. Foi aí que o antigo pescador refletiu mais austeramente, lembrando as advertências amigas de Jesus quando lhe dizia: Pedro, o homem do mundo, é mais frágil do que perverso. Então procuremos aprender com isso também. Ao olharmos as fraquezas dos nossos irmãos, vejamos que nós também temos fraquezas e que muitos dos nossos irmãos, assim como nós também, cometemos erros em diversos momentos por fraqueza ainda de caráter, por fraqueza ainda de determinação em seguir Jesus, mas que nós podemos, a partir de agora, procurar, assim como Pedro, aprender com essa lição e fortalecer o nosso caráter, fortalecer o nosso propósito de seguir Jesus, porque Ele é o caminho de libertação do desânimo, do erro, da ilusão e de todos os desvios que se por acaso optarmos pegar esses desvios, iremos apenas acrescentar mais dores e sofrimentos à nossa jornada evolutiva. Então, meus amigos, como a proposta aqui é apenas uma conversa de 30 minutos, o nosso tempo já está se esvaindo, eu quero agradecer a presença de todos vocês e renovar o convite para que logo que acabe aqui essa live, aqueles que não nos seguem ainda possam nos seguir no perfil do Instagram, Semeador Espírita, e também no canal do YouTube, Davi Menezes, o Semeador Espírita, e ajudar a compartilhar o nosso conteúdo com os amigos para que possamos cada vez mais levar a mensagem de Jesus e a mensagem espírita adiante. Vamos então finalizar com a nossa prece. Senhor Jesus, o Senhor que é o caminho, a verdade e a vida, te pedimos, Mestre, que nos fortaleça para que possamos aceitar em nossos corações essa verdade transformadora que ilumina os nossos defeitos, que mostra claramente para cada um de nós as nossas falhas e limitações, porque assim poderemos, estudando esses nossos defeitos
e buscando em Ti esse caminho de fortalecimento, iluminar a nossa jornada espiritual e superar essas deficiências que ainda temos. Ajuda-nos, Senhor, a combater essas nossas limitações, para que possamos a cada dia ser pessoas melhores. Que saibamos compreender as falhas dos nossos irmãos, mas que possamos ser muito exigentes com os nossos próprios defeitos. Que saibamos recomeçar a cada momento a nossa tentativa de evolução espiritual. Te pedimos, Senhor, pelos nossos irmãos que sofrem nos hospitais, nas penitenciárias, nas vias públicas, naqueles que perderam entes queridos porque retornaram para o mundo espiritual, que todos possam receber, Senhor, as Tuas luzes de amor, de paz e de conforto. Que jamais desanimemos, porque como disse Jesus a Bartolomeu, a sua mensagem é do Evangelho. O Evangelho é a boa nova e não há boa nova que não traga bom ânimo, boa notícia e esperança. Então, deixemos acender em nossos corações as luzes da mensagem de Jesus, as luzes dessa esperança, e que assim todos juntos possamos seguir adiante. Que a Tua paz e o Teu amor fiquem conosco hoje e sempre. Assim seja. Muito obrigado a todos pela presença. Fiquem com Deus, muita paz e até a próxima. Tchau.